Hoje iniciamos os nossos estudos sobre comunicação e marketing cultural. Nós vamos entender o que é o marketing cultural, né? Esse workshop que nós fizemos, nós reunimos conceitos de cultura, cultura brasileira em gestão, mas para chegar até aqui, para entender um pouquinho sobre marketing cultural. Então vamos para a nossa primeira aula do bloco Comunicação? Hoje nós iniciamos os nossos estudos sobre comunicação dentro desse nosso workshop de marketing cultural. Nós passamos pelo bloco Cultura, onde nós abordamos os conceitos e teorias de cultura, falamos de globalização e de cultura brasileira. Dentro das aulas de cultura brasileira, nós falamos da economia criativa no Brasil, falamos de alguns autores, de alguns textos importantes, alguns textos literários que retratam a cultura brasileira. No bloco Gestão, dentre tantos assuntos que nós falamos da análise do entorno, dos projetos culturais, falamos da organização, de planilhas orçamentárias, cronogramas e da importância do papel do gestor para o mercado cultural. Agora nós vamos falar de comunicação, de marketing cultural, dos meios de comunicação. Então, o que nessa nossa aula, chama Marketing Comunicação, eu trouxe essa charge da Mafalda, que eu acho uma charge super pertinente, Ela está assistindo televisão e na televisão está falando: use, compra, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, no marketing nós falamos de cultura, dos estudos da cultura de massa. Nós falamos dessas técnicas de comunicação também, de comunicação de massa, que a Mafalda traz uma crítica ao que nós falamos também sobre cultura. Então, o que é comunicação? Comunicação, ela vem do latim comunicare, que é tornar algo comum, partilhar algo. Então, se você tem algo e você comunica aquilo, tornar algo público, partilhar aquilo com outras pessoas. E na teoria da comunicação, não envolve outros estudos e disciplinas para o partilhamento dessa comunicação, que é a psicologia, a filosofia, a linguística, entre outras disciplinas sociais. Quando a gente está num curso de comunicação, eu estudei comunicação social, eu comecei a estudar comunicação social no Mackenzie, eu fiz 3 anos de Mackenzie, e eu terminei o meu curso na Metodista de Piracicaba. Eu terminei meu curso na Metodista de Piracicaba porque eu tranquei o curso e eu me mudei para os Estados Unidos. Quando eu regressei ao Brasil, eu não quis me estabelecer em São Paulo, então eu finalizei meu curso na Metodista de Piracicaba. Eu tive uma ótima experiência, tanto no Mackenzie quanto na Metodista de Piracicaba. E a gente, dentro do curso de comunicação social, você estuda todas essas outras disciplinas, que é a psicologia, filosofia, linguística, sociologia, cultura, cultura brasileira, você estuda literatura, você estuda artes, porque é importante você entender. A comunicação, ela é diretamente relacionada com a sociedade, A pessoa que comunica algo, ela tem que entender para quem que ela está comunicando. É importante um gestor cultural entender, sim, de comunicação justamente por isso, para criar projetos pertinentes e comunicá-los de maneira pertinente. Então, na Escola de Frankfurt, nós falamos também nas nossas primeiras aulas, só recordando aqui, é uma escola importante para entender os meios de comunicação, entender como a comunicação se desenvolveu ao longo do tempo. É uma escola que ela veio de uma teoria marxista, só a gente recordando aqui. Caso alguém tenha interesse, que não assistiu as primeiras aulas, é só voltar nas primeiras aulas, acredito que seja na segunda aula sobre a Escola de Frankfurt. E aí ela tem um resgate, a crítica de Immanuel Kant e a dialética de Friedrich Hegel,
Por quê? Porque ela faz realmente uma crítica de como a comunicação e a arte estava se desenvolvendo. Nós falamos de dois pensadores extremamente importantes para a comunicação, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né, que eles criticam, eles falam que a sociedade perdeu a capacidade de produzir arte crítica e contestatória para atender o mercado. Então a arte, antes ela era feita, né, de acordo com Theodor e Max Horkheimer, né, era uma arte feita para produzir um conteúdo que levasse a uma crítica. Mas a arte ela passou a ser produzida de maneira massificada para atender os interesses do mercado, para atender os interesses do capitalismo. Então a arte ela surge como uma produção de massa e também surgem os termos de marketing cultural e indústria cultural, que foi o que nós falamos lá nas nossas primeiras aulas. Eu quero apresentar para vocês aqui, uma apresentação mesmo, uma sugestão para que vocês procurem saber mais sobre a Escola de Palo Alto, né? A Escola de Palo Alto na Califórnia. E esse ser, que é o Gregory Bateson, ele nasceu na Inglaterra em 1904 e ele morreu em São Francisco em 1980. Por que esse homem foi um homem muito importante para a comunicação? Ele foi um antropólogo, cientista social, linguista e semiólogo. A comunicação, né? Ele fez um trabalho com a esposa dele, eles foram para Nova Guiné e da ilha de Bali e eles analisaram de maneira antropológica os aspectos culturais das tribos dessas ilhas. E com isso, eles desenvolveram um estudo baseado nos tipos de relações que determinariam as dinâmicas sociais, ou seja, o comportamento como forma de comunicação. Como eu digo, esse homem, ele foi um estudioso muito importante para a comunicação, porque ele trabalhou a comunicação como que nós vemos hoje de maneira mais evoluída, a comunicação como algo interdisciplinar, né? Misturando conceitos psicológicos, psiquiátricos, matemáticos, ecológicos. E mais do que isso, ele contribuiu diretamente para os campos da psicologia e da teoria das comunicações e da cibernética através da explanação antropológica. Filosofia, epistemologia ou teoria do conhecimento, né? A epistemologia é aquela teoria que estuda como o ser humano, e a ciência adquire e justifica o saber. Então ele teve um embasamento epistemológico, né? Um embasamento filosófico dentro da epistemologia, ou teoria do conhecimento, como que eles dizem, que ele estudou como que o ser humano ele adquire conhecimento e como que ele justifica esse conhecimento. No artigo Gregory Bateson, Uma Epistemologia da Comunicação, da pesquisadora Etienne Samain, o que ela nos diz? Abre aspas. O que Bateson procurava nos anos 50 e o que deveria efetivamente desenvolver até sua morte em 1980. Procurava equacionar melhor a vasta interrogação sobre a comunicação humana nos termos de uma estrutura, as questões relativas à comunicação humana, sem nunca ter abajurado suas origens intelectuais e acadêmicas. Bateson tornar-se-á, durante mais de 30 anos, o visionário lúdico e o fundador crítico de uma nova maneira de encarar as relações entre comunicação e antropologia. Valliese Charakter foi, para ele, o terreno fecundo da emergência de uma nova problematização e de um repensar da comunicação humana que pudesse ligar os seres vivos entre si, a natureza e o pensamento,
a comunicação e a antropologia. Fecha aspas. Então, o que ela diz nesse artigo? Né? Ela faz uma análise sobre a importância de Gregório Bateson no entendimento da comunicação, né? Porque ele faz um estudo entre a comunicação e a antropologia. Ele faz uma análise da comunicação humana ligada aos seres vivos entre si, né? A natureza, o pensamento, a comunicação e as origens, né? E as origens do ser humano. Então, na escola de Palo Alto, né, no Mental Research Institute, eles trabalhavam a interação humana como forma de comunicação, né? A ideia de que o receptor e o emissor têm a mesma importância no processo comunicativo, porque para existir a transferência da mensagem, para existir a comunicação, o receptor ele tem que entender o que o emissor falou, né? Então, o emissor ele emite uma mensagem e o receptor recebe a mensagem e assim se estabelece a comunicação. Nesse processo, né, nessa relação de comunicação, tanto o receptor como o emissor ele tem a mesma importância. É claro que a comunicação ela está baseada por um contexto e é influenciada pelo meio. Então, não depende só do emissor, não depende só do receptor, mas de todas as coisas que estão em volta, né? Todas as coisas que estão em volta e que influencia no sentido dessa mensagem. Então, a maneira como eu recebo a mensagem também é influenciada pela minha criação, é influenciada pelas minhas referências, a maneira como o receptor emite aquela mensagem também depende de sua criação, de sua formação e também depende do meio, né, de onde eles estão inseridos. Existe um ditado popular, na verdade eu nem sei se é um ditado popular, me desculpas, eu não sei o autor agora, mas que fala que entre o emissor e o receptor tem um abismo. E isso é verdade, tem um mundo, um universo inteiro. Comunicação é algo difícil, né? Então, diante disso, o que mais que a escola de Palo Alto defende? Que todo comportamento é comunicação. Todo comportamento é comunicação. Tem um livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, e que eu vou ser bem sincera, eu li esse livro já faz um bom tempo, que é O Corpo Fala. É um livro que é bastante conhecido. Acho que a gente pode até trazer uma aula aqui, só uma aula pequena, né, sobre o corpo fala. A gente não precisa estender uma hora, mas a gente pode trazer alguns minutos, porque de acordo com a Escola de Palo Alto, de acordo com esse livro aqui, né, de Pierre Yale e Roland Tompakon, o corpo, a linguagem ela não é somente verbal, né? Existe uma linguagem silenciosa, o corpo inteiro fala, né? O olhar fala, atitudes falam, expressões falam. Nós que trabalhamos com teatro, nós sabemos bastante disso, né? Como é importante transferir, né? Como é importante ter consciência do seu corpo no caso, num ato teatral. Como é importante você ter consciência do seu corpo para você ter a intenção de passar aquela mensagem. Então, vamos falar, o marketing, né? O termo de mercadologia, é um termo que ele nasceu nos anos de 1950, após uma forte industrialização dos Estados Unidos. É um termo que nasceu. Não que o marketing, né, que as relações de marketing, que ela tenha nascido em 1950. Nós tivemos a Revolução Industrial, onde houve a produção em massa, né, e teve as relações
deixaram de ser aquelas relações de trocas, né, de artesãs nos burgos e passaram a ter o valor monetário devido à industrialização, mas em 1950 esse termo nasce com a forte industrialização nos Estados Unidos. Em 1970 a 1980 teve uma crise no petróleo que reabriu os mercados do Oriente e os mercados latinos-americanos, colocando os consumidores em contato com outros produtos vindos de diferentes partes do mundo, e o marketing ele passa a focar no consumidor, ele passa a pensar no comportamento do consumidor. Então, dentro de todos esses estudos de marketing, nós temos alguns termos, né, que nós aprendemos na faculdade, que, por exemplo, o marketing mix, o mix de marketing, que são os 4 P's, que compõem, né, essa estrutura de marketing, porque para existir o marketing você precisa ter o produto, que é o que é oferecido. Você tem que ter um preço atribuído àquele produto, ou seja, você vai fazer toda a produção do processo produtivo, da análise produtiva, você vai ter um preço, um valor atribuído àquele produto, e você vai precisar colocar aquele produto disponível para a população. Então você vai encontrar a praça, onde que você vai vender o produto. Atualmente, né, com essa pandemia, as vendas online, elas tiveram um crescimento exorbitante. Então, as vendas online são consideradas praça, a maneira de você distribuir aquele produto. Então, mercados no passado foram criados, né, e lojas. Então, onde esse produto está, onde o consumidor consegue encontrar o produto, é considerado praça. E tem a promoção, que é como que você vai fazer para que seu produto chegue, né, para que o seu consumidor saiba que aquele produto existe e saiba onde encontrá-lo. Então, esse é os 4 P's do mix de marketing. Temos também os 4 C's que compõem, né, essa ideia de marketing, que é o cliente, que é quem consome o produto. A indústria vai produzir um produto para o cliente. Nós temos o custo, que quanto isso irá custar, né, que é a análise, né, do custo e do valor que será atribuído. Conveniente, qual que é a facilidade para encontrá-lo, qual é a praça, né, que esse produto vai estar disponível e quão conveniente vai ser para o cliente encontrar o produto. E a comunicação, se o cliente tem informações necessárias para encontrar esse produto. Então, dentro da comunicação, nós temos a propaganda, a promoção de vendas, o marketing direto, o marketing digital, as vendas, né, as relações públicas, a publicidade, e também nós temos o marketing cultural, que é o que nós estamos falando. Então, toda essa introdução foi para a gente chegar no marketing cultural. Então, nos anos 2000, os movimentos sociais, né, que buscavam a conscientização ambiental, a responsabilidade social, a visão de mundo e valores, fizeram que as empresas não se limitassem a comunicar seus produtos, mas atribuir uma responsabilidade social, atribuir uma conscientização ambiental, uma visão de mundo, valores, né? Valores para transformar o mundo num mundo mais justo e sustentável. Então, eles atribuíram essa mensagem à venda dos seus produtos, surgindo então o marketing 3.0. O que é o marketing 3.0, né? Vamos fazer uma comparação entre o marketing 1.0, o marketing 2.0
e o marketing 3.0 para a gente entender o que é esse marketing. No marketing 1.0, o objetivo é exclusivamente vender o produto. Então, o produto é feito, né, pela indústria e o marketing quer vender, né, tem o objetivo de vender o produto. Surgiu, como eu disse, lá na Revolução Industrial, quando houve, né, esse processo de produção em massa, produção em escala, em alta escala, então esse produto tinha que ser colocado no mercado para a população ter acesso. Então o marketing ele era visto somente como desenvolvimento de produtos, com um propósito funcional, necessidades básicas. Roupa, né, uma roupa para você se vestir, para você cobrir do frio, alimento para matar sua fome, né, um teto para você. Então era totalmente funcional para suprir essas necessidades básicas. Com o marketing 2.0, já não era o objetivo somente vender. O marketing ele começou a pensar em estratégias comunicativas, né, em estratégias de marketing, com o objetivo de satisfazer e reter os clientes, porque começaram a surgir as concorrências. Né? Antes tinha uma pessoa que fazia sapato, 2 empresas passaram a fazer sapatos. E o consumidor ele começou a analisar que ele poderia escolher entre um sapato ou outro. Então o marketing ele começou a pensar em estratégias para não somente para vender aquele produto, comunicar e vender, mas trazer uma satisfação em relação à concorrência. Ele surgiu quando teve o boom, né, das tecnologias da informação e passou a ser visto não como um marketing de desenvolvimento de produtos, mas como um marketing de diferenciação de produtos. E o propósito deixou de ser unicamente funcional para se tornar algo emocional. Um exemplo simples, muito simples, mas bem simplório. Fez-se um sapato para proteger os pés, né, no inverno. Isso no marketing 1.0. No marketing 2.0, o propósito ele passou a ser não somente um sapato para proteger do frio, mas um sapato que fosse também bonito. E o marketing 3.0? Como que o marketing 3.0 se comporta, né, em relação ao marketing 1.0 e o marketing 2.0? Ele tem como objetivo satisfazer, reter os clientes e proporcionar um mundo melhor para esses clientes, né? Em relação à concorrência também. Então, o produto, a empresa, ela passou a ter o objetivo de ser vista pelos seus clientes como aquela empresa que se preocupa com um mundo melhor, que se preocupa com a ecologia, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a desigualdade social, que se preocupa com a cultura. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Então, que a partir do marketing 3.0 que surgiu o marketing cultural. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, teve um avanço muito alto da tecnologia da informação, a internet, né, as redes sociais. Essa movimentação que nós vemos hoje, né, do consumidor ele passar a ser produtor de conteúdo também. Então isso fez com que o marketing 1.0 se atentasse mais também à sua postura, né, que a empresa se atentasse à postura como que ela estava tendo em relação ao mundo. Começou a trabalhar com diferenciação de produtos que iam não além da diferenciação do produto, mas a diferenciação da empresa em si, com o propósito de atender o funcional, o emocional, né, as necessidades físicas e emocionais, e passou a pensar no espiritual,
né? Passou a olhar o ser humano como o consumidor dotado de valores, coração e espírito. Então, o consumidor, ele não é somente um consumidor que vai até aquela marca ou vai até aquele estabelecimento para buscar um produto para satisfazer as suas necessidades físicas e emocionais, mas também satisfazer a sua visão de mundo, né? Então, com isso, surge a ideia do marketing emocional e do marketing cultural, que se utiliza de ferramentas de comunicação utilizada por instituições culturais para divulgar os seus produtos. A empresa ela passa a utilizar de patrocínios culturais como ferramenta de comunicação para divulgar aquela marca, né? Então, quando você faz um projeto cultural, você tem que estabelecer as contrapartidas, e foi o que nós falamos, né? Nós falamos um pouquinho, posso falar também um pouco mais na próxima aula, que são as contrapartidas. É onde, né, onde a sua marca vai estar sendo divulgada naquele projeto cultural e naquele evento. Essas são informações que eu tirei como base nas anotações da disciplina, né, de Comunicação e Marketing do curso de pós-graduação em Gestão Cultural, ministrada pelo professor Piatan Stoklos Quinel, né, do Centro Universitário Senac. Vamos falar da relação corporação e meio artístico-cultural, né? Essa relação, né, corporação e meio artístico-cultural, ela existe há muito tempo atrás, não no formato que nós vemos hoje, porque nós já falamos, né, que com a evolução do sistema que nós vivemos, do sistema capitalista, as relações elas mudaram e também a relação corporação e meio cultural também mudou. Muito tempo atrás, né, pessoas ricas, poderosas, elas apoiavam os artistas como forma de promover a sua imagem. Eram pessoas individuais, eram pessoas ricas, que elas praticavam o mecenato, eram os mecenas, que elas tinham o objetivo de patrocinar um artista, né, apoiar um artista financeiramente, como forma de promover a sua imagem. Caio Cílio Mecenas foi um cidadão romano, político e conselheiro, orador e amigo do imperador Augusto, que devotou seus esforços à literatura, apoiando os poetas Horácio, Virgínio e Propércio. Foi responsável pela concepção de uma política inédita dentro do governo romano, onde defendia que o poder e a cultura são inseparáveis e de responsabilidade do governo proteger as manifestações artísticas. Então, foi esse Caio, né, o Cílio, que ele foi, há muito tempo atrás, um cidadão romano, que ele, um dos primeiros, né, na história da humanidade, que ia defender que política e cultura não poderia ser trabalhadas de formas separadas, que o que é de responsabilidade do governo proteger as manifestações artísticas. Então, no Brasil, nós temos algumas leis de incentivo à cultura, né, que é a lei do mecenato, que é a lei Rouanet. Mas antes da gente falar dessa lei do mecenato daqui, da lei Rouanet no Brasil, eu trouxe uma anotação que eu fiz da aula, que é o melhor case de marketing da história, de marketing cultural da história. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realizaram financiamentos aos países europeus com o intuito de reconstrução europeia. O acordo incluía a implementação de salas de cinema para que Hollywood pudesse exibir seus filmes, o que acarretou numa valorização das indústrias norte-americanas que exibiam seus produtos em filmes. Coca-Cola, cigarro, calça jeans, tênis, fast food e o próprio estilo de vida norte-americano. É considerado
o melhor, né, o maior case de marketing cultural. Por quê? Porque quando eles, né, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos entraram com patrocínio para a reconstrução da Europa, dentro deste acordo tinha a implementação de salas de cinema para exibir os filmes americanos. E nos filmes americanos havia o merchan, né, havia a inserção de produtos, né, americanos, Coca-Cola, cigarro e até o próprio estilo de vida americano. Isso aconteceu praticamente no Brasil todo. No mundo todo. O Hollywood, no Brasil, ele é responsável por quase 80% das exibições nas salas de cinema. E eu falo isso porque é um pensamento meu, né? Eu sempre entro numa sala de cinema para assistir um filme norte-americano com muito cuidado, né? Porque ali vai estar implementado alguma ideologia, né? Tá com certeza implementado a venda de produtos, né? O cinema, ele trabalha ainda como um difusor de valores alinhados às estratégias políticas para a dominação de mercados internacionais, principalmente a países como o nosso, de terceiro mundo. Então, a estratégia desses filmes, né, dos filmes americanos, como diz aqui no slide, é o intuito mesmo de promover os produtos americanos. Então, agora vamos voltar, né, o marketing cultural no Brasil. Falar agora da Lei Rouanet, falar um pouquinho brevemente da história. Antes de ser a Lei Rouanet, ela era a Lei Sarney, que ela surgiu com o intuito de proteger a produção cultural pós-ditadura militar, criada pelo ministro da Cultura, né, Celso Furtado. A Lei Sarney, ela possibilitava às empresas e às pessoas físicas de deduzir impostos, né, deduzir seus impostos, com o intuito de promover produtos culturais. Em 1990, Collor renegou a Lei Sarney e aprovou a Lei Rouanet, né? Que importante. A Lei Rouanet, ela permitia que a empresa de lucro presumido destinasse o imposto. Atualmente, só empresas de lucro real que pode destinar o imposto. Então, essa é a grande, né, diferença, a mais importante diferença entre a Lei Sarney e a Lei Rouanet. Mas qual que é o impacto disso? É uma coisa que vamos refletir. Qual que é o impacto dessa lei nos pequenos grupos de teatros, né, teatros do interior, bandas regionais e circos coletivos pequenos? Qual é o impacto? Vamos pensar de novo aqui um pouquinho no melhor case de marketing cultural da história. Vamos pensar na pergunta: qual o impacto, né, da Lei Rouanet nos pequenos grupos de teatro, né? Quando deixou de ser, quando a lei deixou de permitir que o lucro presumido destinasse os impostos e somente as empresas de lucro real puderam destinar os seus impostos para a produção cultural. O que aconteceu nos pequenos grupos de teatro do interior, nas bandas regionais, na cultura local, na cultura popular? O que aconteceu que, lembra que a ideia do marketing cultural é promover a imagem de uma empresa através de um produto cultural? Sim? Então, uma grande empresa, a nível Brasil, ela precisa de grandes projetos para atingir o maior número de pessoas, certo? O que não permitiu que pequenos grupos de teatro, mesmo se eles se inscrevem na lei e o projeto é aprovado na lei, geralmente eles não conseguem o patrocinador. Porque quem destina, né? Quem destina o dinheiro, quem decide para onde que a verba vai, é o patrocinador, é a empresa. Então, uma outra pergunta:
Vocês acham que o governo ele coloca no setor privado o que é responsabilidade do governo? Sim, na minha opinião, sim. Porque quem decide, né, quem decide para onde vai a verba é a empresa. E talvez uma Coca-Cola, né, uma empresa muito grande, né, uma outra empresa brasileira muito grande, ela não tem interesse de apoiar um produto local. Ela teria interesse de apoiar um produto que atinja a nível nacional. Um grande evento, um grande show, um artista famoso, deixando ali os pequenos artistas, né, os grupos locais, os grupos de cultura popular, sem ter muito acesso, né, a essa lei. Nem sempre, outras grandes empresas que sim, que elas visam destinar parte desses impostos para projetos locais. Isso acontece também. Mas o governo, ele, de uma certa forma, colocou de responsabilidade dele como responsabilidade do setor privado. Uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não estou falando que a lei é ruim. Ela não é ruim. Pelo contrário, ela trouxe essa possibilidade dessa comunicação, dessa relação entre o setor privado, né, e os grupos culturais. Então, permitiu esse diálogo, né? Só que, na minha opinião, ela tem que haver um equilíbrio. Porque muitas questões de apoio à cultura popular, elas ficaram prejudicadas, né? Prejudicadas porque elas não tiveram esse acesso. Então, uma forma, né, que eu acho interessante, que eu vou falar rapidamente aqui, que não é necessariamente relacionada ao marketing cultural, porque o marketing cultural é o que eu expliquei, quando a empresa ela tem interesse de promover a sua imagem através de um apoio a um produto cultural. Então, isso é o marketing cultural. Nosso workshop ele chama marketing cultural para vocês entenderem todas as relações, né? Desde entender a cultura, entender a cultura brasileira, né? E para você também entender como que é feita essa relação de empresa e produto cultural. Esse é um dos pontos, tá? Dentro do workshop. Então, assim, falando rapidamente sobre pontos de cultura, o ponto de cultura já é uma responsabilidade totalmente do governo, que é diferente da Lei Rouanet, que é uma responsabilidade da empresa privada. Então, os pontos de cultura, eles são projetos financiados pelo governo, né? São projetos financiados pela instituição governamental e promove ações de impacto sociocultural nas comunidades. Como que seria isso? O ponto, né, quem tem interesse em ser um ponto de cultura faz um cadastro para o governo analisa, vai ter todo o processo de edital, prestação de contas, tudo o que é necessário para a regularidade disso. Mas o interessante é que o governo ele destina uma verba para aquele ponto de cultura continuar desenvolvendo as suas atividades dentro de sua localidade, gerando uma gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade, promovendo então, né, promovendo não só, mas reforçando a diversidade cultural. Eu vou explicar. Por exemplo, tem um centro cultural que eu gosto muito em Campinas, que é a Fazenda Roseira. A Fazenda Roseira, ela é um centro cultural que nasceu ali no centro de Campinas, né? Que tem toda uma história, né? Foi a última, os escravos da Fazenda Roseira foram os últimos a serem libertos. Tem toda uma cultura, uma raiz, uma alma, né? Naquele povo. Fazenda Roseira é uma comunidade que tem o jongo dito Ribeiro, que é um jongo extremamente importante para a cultura de Campinas, para a cultura de São Paulo, para a cultura do Brasil. E o que acontece quando ele é um ponto de cultura? Ali tem as pessoas que já trabalham, já desenvolvem os seus trabalhos
já desenvolvem as suas atividades culturais, né, as suas atividades sociais, e elas fazem, dentro, né, da dinâmica do ponto de cultura, o governo destina uma verba e elas continuam desenvolvendo aquelas atividades com toda a experiência, com toda a alma, com todo o conhecimento que eles têm do que eles estão fazendo. Então, por isso que eu falo que é uma gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade, promovendo a diversidade cultural. É diferente, é muito diferente, por exemplo, de uma prefeitura construir um prédio e ali fazer algumas aulas culturais. Não estou falando que isso é errado, gente. Eu estou falando que dentro das comunidades ou de uma instituição ou de um grupo de pessoas que já vem desenvolvendo aquele trabalho ao longo do tempo, eles têm mais conhecimento sobre o público que eles estão atingindo, sobre a maneira de trabalho, já tem um diálogo entre comunidade, né, e o centro cultural e a comunidade já tem um diálogo estabelecido, já tem projetos que estão em andamento, então eles têm maior conhecimento. Então a eficácia de você do governo destinar uma verba para esses centros culturais que já têm um conhecimento, uma propriedade, né, no que eles estão fazendo, promove muito mais a diversidade cultural do que você criar um prédio em algum lugar, contratar alguns professores e tentar contratar os professores e desenvolver algumas aulas em determinado assunto. Não estou falando que isso não é válido, isso é válido sim, mas o ponto de cultura tem essa característica que é deixar na mão da comunidade, deixar na mão daquele gestor cultural local o que ele sabe fazer de melhor. Porque cultura é isso, cultura é diversidade. Aquilo que se aplica aqui em Minas Gerais provavelmente não vai se aplicar em Campinas. Aquilo que se aplica em Campinas não se aplica no Nordeste. Então você deixar na mão do gestor cultural local aquilo que ele sabe fazer de melhor. Esse é um conceito de ponto de cultura que eu resolvi trazer para essa aula, só para dar uma ilustração, né, de como quando a cultura ela está na responsabilidade do governo e quando ela está na responsabilidade da empresa. Ficamos aqui por hoje. Na nossa próxima aula nós vamos falar de plano de comunicação. Né? Como elaborar um plano de comunicação? O plano de comunicação é um planejamento detalhado das ações que você vai fazer e vamos falar também de contrapartidas. Ficamos aqui. Nessa aula falamos sobre os principais conceitos de marketing. E as referências dessa aula foram as anotações da disciplina Comunicação e Marketing Cultural do curso de pós-graduação do SENAC Gestão Cultural, ministrado pelo professor Piatan Stokoulos Kignel, né, do Centro Universitário SENAC Santo Amaro, São Paulo, e também tivemos Samain, né, Etienne Samain, falando sobre Gregory Bateson. Até mais!